Presbítero. Quem nunca esteve em uma igreja evangélica e viu senhores de gravatas e até ternos sentados juntos com o pastor local, com um título de presbítero, lhes dando um certo ar de status mais elevado que os demais membros da congregação? O autor Richard Hanson, em seu livro Christian Priesthood Examined, ou em uma tradução livre, O Sacerdócio Cristão Examinado, analisando com um olhar histórico o ser presbítero, nos diz: para nós, as palavras bispo, presbítero e diácono estão armazenadas com associações de quase 2.000 anos. Para as pessoas que utilizaram estas palavras no princípio, as funções dessas posições não poderiam significar mais do que inspetores, anciãos e ajudantes. Foi quando significações teológicas inadequadas começaram a ser associadas a elas que a distorção do conceito do ministério cristão começou. Sim, aqui, ao falarmos sobre presbítero, não procuramos bater contra alguém estando no cargo presbítero, nas várias denominações protestantes, mas sim falar sobre o presbítero pelo olhar bíblico do que de fato é e faz tal pessoa na condição de presbítero. E como já dito no autor citado, sim, presbítero era alguém já em idade de ancião. Inclusive, palavra esta que até em denominações atuais, onde se usa o fazem na condição de título, mas biblicamente falando, ancião ou presbítero era justamente o que a palavra é, uma pessoa já de idade que carregava vasta experiência e com isso ajudaria os demais irmãos na fé na caminhada. Sei que aqui você pode relembrar então o conceito de pastor. Inclusive, não temos minicast com o tema pastor, porque já temos um EBcast com abordagem histórica e bíblica sobre a formação do moderno conceito de pastor. Confira nos cards e na descrição deste minicast. E falando em pastor, sim, aqueles que eram presbíteros, anciãos, pastoreavam. E prefiro aqui falar desta forma, ao invés de dizer que eles eram pastores, pois quando falo que eles eram, sei que na cabeça do crente moderno se consolida a ideia de pastor como título e também de presbítero como um título abaixo do pastor. Mas chega de abordagem conceitual e vamos ver os versos que falam este termo. Encontramos um dos textos mais citados sobre presbíteros, que é Tito 1,6, onde lemos: o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devasso nem rebelde. E esse verso é bem parecido com o de 1 Timóteo 3,2, onde também lemos: portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. E nesse momento, sei que você pode perguntar: mas o presbítero é bispo e vice-versa? Sim, pois o presbítero, ou melhor, o que era mais velho, poderia estar exercendo o episcopado, ou seja, a responsabilidade de guiar, ajudar e organizar os demais irmãos. E para te ajudar, abra a mente e o coração neste momento, irmão, pois estamos falando sobre as Escrituras e sei que você é inteligente para entender. A ideia de que há graus para subir no ministério, de que há cargos maiores ou menores, ou cargos subordinados a outros, não é bíblica. Talvez seja difícil para você questionar isso porque acredito que você nasceu na fé e cresceu vendo a igreja ter uma liderança hierarquizada, onde no topo estava um pastor-presidente e abaixo dele os presbíteros e abaixo destes, diáconos e auxiliares. Mas aqui clamo para que você entenda que o próprio Jesus já orientava em seu tempo que no meio da igreja não seria assim que funcionariam as coisas, como lemos em Mateus capítulo 20, versos 25 ao 27. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. E nesse meio todo de argumentos, não vamos perder de vista o presbítero, tema aqui do episódio.
mas os demais, como pastor, bispo, foram citados porque, diferente do que encontramos nas diversas denominações cristãs, esses termos não são títulos que se premiam alguém quando querem elevá-lo, mas sim são descrições de responsabilidades que principalmente presbíteros tinham na igreja do primeiro século. E nisso, podemos ver até o apóstolo Pedro se identificando, como lemos em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Sim, até Pedro se contava como um presbítero, pois, após anos de vida com Cristo como homem e depois da ressurreição ainda caminhando com os irmãos, o tempo lhe reservou a idade adiantada, mas com isso lhe trazendo experiência e hombridade para que ele pudesse ser um senhor de idade, ou melhor dizendo, um presbítero para cuidar da igreja de Deus. Lembre-se, como já falamos no minicast Dons, que apóstolo também não é título de honra, mas um dom que habilita alguém a se desprender de viver uma vida comum para se entregar ao anúncio do Evangelho e ir onde for para promover esta pregação. Presbíteros não são cargos como é concebido nas denominações atualmente, mas não podemos ser injustos, pois há poucas, mas há denominações que procuraram corrigir essas definições e têm em seus pastores, presbíteros, apenas pessoas que podem lhes ajudar na caminhada cristã, e seus pastores se apresentam como servos de todos. Mas, infelizmente, temos ainda uma maioria, ainda vendo diácono, presbítero e pastor como cargos que são dados a qualquer um como se fossem um prêmio, um título, não porque está se reconhecendo a atuação destas pessoas no servir aos irmãos, mas sim porque são eles extremamente obedientes a líderes e os líderes os premiam com tais títulos. E por causa disso temos então um monte de pastores que nunca pastoreiam, vários presbíteros que não têm experiência suficiente e tantos diáconos que desconhecem o conceito de servir. Bem, é isso, meus irmãos, sobre a conceituação histórica de muito do que foi tocado aqui neste minicast, principalmente sobre o pastor. Ouça o nosso EBcast sobre o pastor e também outros sobre lideranças abusivas, todos aí na descrição deste episódio. Aqui se despede seu irmão David Brito. Até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia. Graça e paz.